A minha convidada de hoje, ela tem 36 anos, ela é mãe do Isaac, MBA em gestão empresarial, especialista em gestão de qualidade de processos, Master Coach, analista comportamental e empresária. Ela é dona da consultoria Trinque, Gestão na Prática. Ela transformou os seus dias em puro movimento, seu sobrenome é Velocidade e a sua marca é Competência. Eu tô falando da Gisele Trinque. Um brinde, né? Para começar, Gi, a gente vai entrar um pouco na sua intimidade. Eu quero falar primeiramente da sua transformação. Como é que foi sair de um regime CLT, o qual você percorreu por muito tempo e assumir a carreira de empresária. Então, eu queria que você contasse para a gente, dentro dessa perspectiva, aquilo que você ainda não contou para ninguém. Legal, Carla. Mais uma vez, muito obrigada. Boa noite, pessoal. Prazer em estar aqui com vocês, né? Bom, a Carla acompanhou um pouquinho dessa trajetória, né, comigo, como foi. Nós nos conhecemos em um dos nossos cursos de desenvolvimento do Master Coaching e logo em primeira mão a gente já se conectou porque eu vinha, né, de um mundo empresarial da área hospitalar, trabalhando há muitos anos na área hospitalar, há 18 anos, né, para ser mais específica nessa área de saúde. Então, eu trabalhei 6 anos na Unimed Londrina, que é prestação de serviço na área hospitalar, mais 6 anos em um hospital de grande porte em Londrina, que é o Hospital Evangélico de Londrina, e nos meus primeiros anos de carreira, mais 5 anos numa indústria voltada a equipamentos, né, médico-hospitalar também. Então, quando eu encontrei a Carla nesse curso, sabendo que ela também era dessa área, né, foi imediato a nossa conexão, né, Carla? Não só na vida profissional, mas a gente se conectou na vida pessoal também, né? Nas dores que a gente sentia, porque ela já tinha feito a transição anteriormente a mim, e aí eu grudei nela porque eu queria saber, né, como que ela tinha feito, como que eu poderia fazer. Na época que eu encontrei, foi em junho do ano passado, tô fazendo um pouco mais de um ano agora da transição. Então, eu não encontrei só ela, eu encontrei outras pessoas lá nesse desenvolvimento, que também era da área hospitalar, e eu sempre grudava nessas pessoas, porque eu queria sugar ao máximo, né, para mim saber como que eu poderia fazer, que eu poderia, né, quais seriam os desafios que eu encontraria, mas nada, né, substitui a prática na hora da gente colocar a mão na massa, e fazer a transição, né? E aí, logo de cara, assim, eu tive dois grandes desafios, assim, né? Um foi comportamental, na área, assim, mais ligado ao emocional, ao meu emocional, de que a gente sempre acha que está preparado, mas a gente nunca vai estar preparado. Se a gente for esperar o momento certo, o momento ideal, o momento em que eu vou me sentir pronta, segura, preparada para fazer a virada, esse momento nunca vai existir, porque é uma construção, né? E aí os dois principais desafios, então, foi numa parte mais emocional e a outra mais uma parte técnica. A parte emocional foi eu conseguir me desligar emocionalmente, né, da rotina e da vida que eu tinha no centro, de tudo. Rotina de horários, o fato de eu acordar e sair para trabalhar, né, o fato das pessoas, da relação emocional que eu tinha criado com as pessoas no meu ambiente de trabalho, porque eu sou uma pessoa que me entrego muito ao que eu faço, né, eu me dedico, né, me dou. Então, o projeto no hospital onde eu trabalhei, que foi de certificação ONA, nível máximo, né, uma certificação de qualidade, onde era um hospital de 1.500 funcionários, foi uma dedicação, assim, que era como se fosse meu mesmo, né, o hospital. Então, aquilo, eu deixar emocionalmente aquele projeto, para mim foi o mais difícil, né? A parte técnica do empreendedorismo, depois é que foi surgindo os desafios, mas ali de imediato, o meu desligar emocionalmente foi o mais difícil, né? E nesse processo de autoconhecimento, aí na sua nova fase, teve alguma coisa que foi assim a sua chave mestra? Aquilo que você leu, ou que você ouviu, ou que você praticou,
que mudou completamente aí o seu mindset, aquela coisa realmente que fez a virada, fez você pensar diferente, te impulsionou a novas práticas? Sim, bem lembrado, Carla. Eu já vinha, né, com o desejo de ir para a carreira solo. Estava planejando para o ano seguinte, que é esse ano da pandemia. Então, com certeza, se eu tivesse esperado, eu não teria feito a transição por medo. Então, graças a Deus que eu fiz o ano passado, antes da pandemia. Mas, certo, quando eu estava naquele processo de autoconhecimento, na minha formação do Master Coach, eu fiz vários assessments, que a gente fala, né? Vários testes de perfis comportamentais. E um deles foi o Alpha, né? Foi um dos testes que eu fiz, o Alpha Assessment. E lá ele traz, assim, como é o nosso perfil profissional, os pontos fracos, os pontos fortes, aquilo que a gente precisa melhorar. E lá veio uma frase, assim, que me chocou bastante. Por eu ser muito dominante, né? Por o meu perfil comportamental ser muito dominante, às vezes eu não media a consequência em relação à minha família, né? Eu deixava de lado a minha família para cumprir um objetivo que eu tinha profissional, por esse meu perfil muito dominante. Então, essa frase, assim, foi uma ficha que caiu, porque quem era a minha família, né? Meu filho, né? Eu não sou casada, e quem é minha família? Minha família é meu filho. Então, aquilo me fez refletir, me fez pensar, opa, né? Para onde está indo a minha carreira, né? Praticamente eu trabalhava 14 horas por dia, 16 horas por dia quase. Então, nessa questão de assessment, essa foi a virada, sabe? De autoconhecimento. Quando você teve que se readaptar, né? Adquirir novos hábitos, uma nova rotina e desacelerar na sua paixão pelo trabalho para poder entregar um pouco mais também para essas questões emocionais, familiares, os seus vínculos relacionais, quais foram as dores que você sentiu nesse momento? Eu não sei nem te descrever qual é a emoção que eu senti na época, mas a primeira grande transição que eu tive que fazer para me adaptar foi o meu escritório, né? No começo eu chamava de home office, mas agora é estúdio office, estúdio home, né? Porque eu faço de tudo, eu gravo aula, gravo curso, faço mentoria online, mas tudo hoje é da sala do meu apartamento. Então, eu tive que tirar o sofá, tive que desfazer da minha sala. Aí uma frase que eu me lembro muito bem foi meu filho, quando ele chegou da escolinha, e falou assim: mas mamãe, cadê o sofá? Ele falou, meu filho de 3 anos, o Isaac, né? Eu falei assim, nós não temos mais sofá, Isaac, agora aqui vai ser o escritório da mamãe. Aí ele falou assim, mamãe, todo mundo tem sofá. Eu falei assim, mas nós não somos todo mundo, Isaac. Até então, naquela época, né, como ele estava na escolinha, eu não tive tantos desafios. Meu desafio era maior porque eu quase entrava em depressão de ficar aqui no apartamento sozinha durante o dia, porque eu estava acostumada a reuniões toda hora, pessoas toda hora, gente toda hora. Eu quase entrava em depressão. Eu comecei a fazer o quê? Ir para cafés, né? Quando começou a pandemia, meu filho, né, não tem mais escola, ficou eu e ele dentro do apartamento 24 horas. E aí foi mais uma adaptação, né? Porque eu começava a atender online, começava a dar um curso online durante o dia, principalmente, né? Ele vinha grudando no pescoço, mamãe, quero falar também, deixa eu falar. Ele quer colocar o fone. Aí eu já aviso no começo, pessoal, o Isaac tá acordado. E tem uma outra coisa que eu queria saber de você, que você falou pra gente até num post que a gente colocou, que você ia contar tudo. E eu tô louca pra saber, né? Quando a gente assume essa carreira solo, a gente faz o papel de todo mundo, né? Desde lá do atendimento até a decisão, né? A tomada de decisão aí dos processos que a gente assume. E como que fica a parte comercial? Como é que a gente vende isso para as pessoas? Né? Esse é um grande desafio de quem passa a trabalhar sozinho, porque quando a gente está numa empresa, isso é feito por uma área específica. Conta pra gente como é que foi esse seu desenrolar aí no processo de vendas. Então, como eu falei, na virada eu tive 2 grandes, maiores desafios. O primeiro foi o emocional, de eu me desligar da onde eu vinha, né? E o segundo foi a parte técnica, justamente o meu comercial, né? Eu me vi, assim, totalmente perdida, porque eu tinha muitas crenças limitantes quanto a vendas, né? Eu falava que se eu tivesse que vender, eu ia morrer de fome, né? Sabendo que não, né? A gente se vende o tempo todo, né? Se eu estava lá no corporativo, eu estava vendendo também um projeto. Então, depois que eu fui me adaptando e entendendo a importância de eu vender o meu trabalho, né? Mas no começo foi super difícil, porque eu tinha muitas crenças. Eu não sabia por onde começar,
né? Eu peguei várias listas de mailing que não eram pessoas que do meu círculo de relacionamento, da área hospitalar. Aí eu quebrei cabeça, eu fiquei uns 2 meses quebrando cabeça com esses mailings. Aí eu não sabia o que era um script de ligação. Aí eu fui estudar. Aí eu fui ler livro, aí eu tenho uma amiga que trabalha na área de vendas imobiliário, né, que tem forte essa parte de venda. Ela me deu um curso gratuito ali de 3 horas, né, me ensinou algumas técnicas de vendas. Aí eu fui para o YouTube aprender com curso online gratuito também no YouTube. Quando eu me vi pronta para vender, já era dezembro. Aí qual é a crença que vem na nossa cabeça? Ah, dezembro não vende. Mas aí, outra chavinha que mudou o meu mindset foi um livro, né, que chama Mindset, a nova mentalidade, a psicologia de sucesso, né, que foi você, inclusive, que me indicou. Quando você me indicou, eu fui lá e comprei, na mesma semana, comecei a ler, e foi tudo junto. Foi tudo junto. Foi eu ler esse livro, foi eu lendo esse livro, foi eu fazendo o curso de vendas, eu fazendo o meu mailing, né, que é o meu mailing da área da saúde, porque aí outra chave que caiu, né? Eu não preciso ir eu não preciso fazer contatos com pessoas que eu nunca vi, nunca ouvi, nunca conversei. Eu tenho que ir para minha lista de contatos, né? Para o meu network, para minha rede de relacionamento na área de saúde, né? Na área da saúde hospitalar, né? O que eu fiz? Eu fiz a minha lista de network, o que eu já deveria ter feito, mas enfim, tudo é um aprendizado, né? E foi nesse livro do Mindset que mudou a minha mentalidade, porque ela divide entre o mindset fixo e o mindset de crescimento, né? E ela explica muito que a gente não erra, a gente aprende, né? Então, eu também mistifiquei aquilo, né? Olha, se eu errar, se eu não conseguir vender, se eu bater na porta de uma empresa e não querer meu produto, tudo bem, né? Eu fui lá, apresentei, tá tudo bem. Aí, o que eu fiz? Começou dezembro, eu comecei a visitar as empresas. E o que aconteceu, né? Em dezembro, como não tem reunião, as pessoas já estão saindo de férias, os diretores, os gestores costumam ter a agenda mais livre. Aí foi onde eu embarquei, aproveitei e saí visitando. Fui para Maringá, fui no hospital em Maringá, fui no hospital em Apucarana, em Rolândia, em Biporã, em Londrina. Eu sei, assim, que dezembro estava todo mundo de férias e eu estava... vai para lá, vai para cá, visita um, visita outro. Passa. Trânsito livre, né, gente? Eu já estava aprendendo até pro açougue, eu digo, né? Já tinha aprendido até pro açougue, né? Então, eu mudei essa mentalidade, né? Eu quebrei essas minhas crenças limitantes. Aí foi quando, em janeiro, a semente que eu tinha plantado, comecei a colher, né? No dia 7 de janeiro, o primeiro dia útil do ano, eu recebi minha primeira ligação, meu primeiro cliente desse ano. Primeiro eu tive que plantar, né? Então a gente vai sair agora dos bastidores da sua vida e a gente vai entrar num quadro que se chama Me Conta Aqui. O que é que tira você do sério? O vitimismo. Quando você hoje se depara com a injustiça ou o vitimismo, como que você faz para reverter isso e trazer ainda um aprendizado para a tua vida? Eu aprendi muito a ter empatia. Foi algo que foi uma das competências, além de vendas, né? Uma competência técnica foi vendas, mas uma competência comportamental que eu adquiri bastante foi a empatia. Perfeito. Agora uma pergunta simples, né? Qual a palavra que define a Gisele? For pelo que eu faço e foco naquilo aonde eu quero chegar. Se você estivesse passando por um corredor e tivesse uma porta entreaberta e você ouvisse pessoas falando e de repente você descobriu que elas estavam falando de você, o que você gostaria de ouvir ao seu respeito? Eu gostaria de ouvir coisas boas, né? A gente nunca quer ouvir crítica, né? Ok. Gostaria de ouvir que a Gisele é muito determinada e que está nos ajudando naquilo que a gente precisa e que a gente vai contratar ela de novo, estender o contrato dela. É tudo que eu quero ouvir nesse momento. É vitalício. Para outra empresa, a gente vai aumentar o projeto dela. Vamos aumentar o recurso. Vou indicar para os meus clientes, meus colegas, né, gente? Meus colegas. Agora, ultimamente, a única coisa que eu quero ouvir é isso. Agora eu vou um pouquinho além. Vamos lá. O pensamento é uma coisa que a gente, né, consegue guardar. Às vezes o nosso não verbal fala,
mas o pensamento é uma coisa íntima, é algo que é só nosso. Mas, se você tivesse oportunidade de liberar o seu pensamento para alguém, né? Qual seria ele? Qual seria o pensamento que você permitiria que as pessoas conhecessem? Aquele que é só seu? Olha, o pensamento de liberdade, da onde você pode ser aquilo que você quer ser. Só basta você querer, né? E mentalizar e visualizar, sentir, né? Emocentizar, criar emoção para aquilo que você alcança, né? Ter alinhado mente e coração. Pensamento e emoção, né? Que o resto atrai. Quando eu fiz o post, né, com você, o primeiro post, 5 minutos depois eu recebi assim uma mensagem, né? Carla, que mulher bonita é essa? Quem é essa pessoa? A segunda pergunta foi, ela é comprometida? Né? Então a pergunta vem, né? Gi, você está na pista? Hã? O povo quer saber. Você está aí? Não sou solteira, estou solteira no momento. Solteira, muito bem. Então, eu vou fazer outra agora, para tirar a dúvida de quem está interessado nessa resposta. Se você pudesse escolher as características do seu pretendente, quais seriam elas? As características? É. Olha, a principal, ele tem que ser muito sonhador. Porque se for uma pessoa acomodada, na zona de conforto, que quer continuar na mesmice que ele vive, aqui no Brasil, por exemplo, já descartaria. Já era. Fica a dica para quem está interessado, fica a dica. Correio elegante. Olha, então, se você é uma pessoa que não pensa em sair do Brasil, nem investe. A gente chegou naquele momento em que você também pode me fazer uma pergunta. Então, eu vou te dar um tempinho para você pensar. Enquanto eu te dou esse tempinho, eu quero fazer um adendo aqui de uma coisa muito legal que eu recebi a seu respeito na sua última live do Segundou, né? Você estava com a sua convidada e você, no momento último da live, você falou sobre merecimento. A sua fala sobre merecimento, ela se conectou muito com a minha vida, porque esse foi um desafio que eu tive, né, em descobrir que eu merecia. E você falou que chegou um momento da sua carreira, dessa trajetória, dessa nova vida que você estabeleceu para a sua vida, que você entendeu que você merecia algo melhor, que não era o bom, que você precisava do ótimo. Então, assim, em primeiro lugar, eu queria te dar também espaço, se você quiser falar um pouco a respeito disso, porque a tua fala a respeito disso é fantástica. E depois você fica à vontade. Se você quiser me fazer uma pergunta, eu estou à sua disposição também, tá bom? O que eu comentei lá, essa questão do merecimento, porque a gente estava falando justamente desse momento da virada do empreendedor, né? Eu estava com uma convidada falando sobre gestão financeira, né? E nós estávamos falando sobre a mentalidade de escassez, porque assim, quando você vem para o empreendedorismo, você tem muitos desafios de fluxo de caixa, né? De ter aí um fundo de reserva. É a realidade do empreendedorismo, né? Não tem como você fazer milagre. Você precisa ter inteligência financeira, inteligência emocional para compor aquilo que um empreendimento, uma empresa precisa. E fluxo de caixa e fundo de reserva é básico, é o beabá, porque agora a gente está vendo na pandemia, né? Quem não tinha, pelo menos de 3 meses, quebrou e quebra, né? A minha mentalidade no começo foi muito de escassez, porque aí, como eu tinha receio dessa minha debilidade ainda de vender, de ter cliente, eu cada vez, né, ficava com mais medo de não ter, ficava retendo, então eu parei de andar de carro, comecei a andar de Uber, aí eu vendi o carro, fiquei sem carro, aí eu gastei mais de Uber do que se eu tivesse com o carro, aí eu tinha aquela mentalidade, não, eu tenho que segurar, eu não posso sair com meu filho, eu não posso almoçar fora, eu não posso ir para um lugar legal, eu não posso isso, não posso aquilo, porque eu não sei se eu vou ter cliente, então, enquanto eu fiquei nessa mentalidade de escassez, eu só andava para trás, eu não tinha cliente. Foi quando eu liberei a minha mentalidade de que não, eu estou plantando, eu vou colher, eu vou ter cliente.
A hora que eu virei essa chavinha da mentalidade de crescimento mesmo. E se eu não ter cliente, tá tudo bem? Se eu tiver que voltar para o mercado corporativo, meu currículo, né? Botar meu currículo aí em Londrina, em São Paulo, em Curitiba, eu boto e não tô nem aí, né? Isso. E que se dane, digamos assim, quem falar que eu quebrei. A hora que eu coloquei isso na minha cabeça, que eu comprei outro carro, né? Que eu fui almoçar no Coco Bambu com meu filho, né? Que é um restaurante que eu amo. Você já foi comigo em São Paulo. Que eu voltei a fazer as coisas e gerar essa energia novamente em mim, de que eu posso, eu mereço, eu consigo, as coisas foram atraindo, foram se movimentando. Então, nesses restaurantes eu encontrava o meu perfil de cliente, que é o meu perfil de cliente, que foi uma coisa que a gente já conversou bastante, né? Da gente estar onde o nosso perfil de cliente está. Os cafés onde eu vou, os melhores cafés daqui de Londrina, eu gasto 40, 50 reais num café de 2 horas, eu gasto, mas eram prospects, né? Futuros clientes que eu estava ali tomando café. Então, sim, eu gastava. E eu ia viajar, eu ia de ônibus para Apucarana, Maringá, gastava 80, 120, 150, mas com a mentalidade de que isso ia me retornar, sabe? De que eu estava plantando. Porque enquanto eu ficava naquela mentalidade de escassez, eu não vou porque eu não posso, eu não vou porque eu não vou ter cliente, eu não vou porque eu não vou ter condição de pagar, isso eu só andava para trás, né? A hora que eu me libertei e veio mesmo essa crença de merecimento, eu mereço, eu posso, eu consigo, aí foi fluindo, foi atraindo, as coisas foram acontecendo. E é assim até hoje, não adianta. É assim, às vezes eu fico me policiando, sabe? É assim até hoje, principalmente quando entrou a pandemia, né? Eu tive, quando entrou a pandemia, esse retrocesso de falar, putz, agora eu vou perder meus clientes, né? Acabou, eles vão desistir dos contratos, o que eu vou fazer da minha vida? Eu entrei em desespero, como todo empreendedor no Brasil, né? Só que aí aconteceu o contrário. Eu fui para o online, né? Eu me dediquei mais ao online, eu fiz parcerias de consultoria de marketing. Hoje eu tenho um consultor de marketing, eu tenho um videomaker, eu tenho uma designer, mas são parceiros que eu fiz em plena pandemia, em contratos que... num valor que antes da pandemia eu não teria condição nenhuma de fazer. Então, mais uma vez, eu tive que mudar meu mindset, a minha mentalidade. Não, eu posso ter um consultor de marketing, eu posso ter um videomaker, eu posso, mas hoje eles são parceiros de pandemia. Né? Espero que eles continuem comigo pós-pandemia, né? Agora chegou a sua hora. Bom, vamos lá. A gente estava falando aí de parcerias, né? E aqui a gente sabe que tem pessoas que são empreendedores aí. Nos conte alguma lição aprendida que você teve aí em relação a parcerias, parceiros de negócio. Tá. Em relação à parceria, eu acho que existe um divisor de águas, assim, no meu processo de carreira solo, né? Então, assim, no primeiro momento, eu acreditava de bom coração sobre tudo que poderia contribuir com o meu processo de crescimento e que eu poderia aceitar sem medo de ser lesada pela outra parte. Então, aconteceu um fato que, neste momento, eu passei a encarar as parcerias de um outro jeito. Realmente é muito bom você escolher o seu parceiro e confiar nele, mas você tem que ter, de forma muito racional e bem definida, qual é o seu retorno que você vai poder oferecer. E deve haver também uma relação de confiabilidade entre as partes, e ela só vai ser evidenciada no decorrer desse processo. Então, não adianta só você ter o bom coração, você precisa realmente analisar como empreendedora, como uma pessoa de negócio, friamente o que é que vai acontecer com as partes e também a relação de confiança precisa ser fortalecida ao tempo todo. A concorrência é algo que não me assusta, tanto que nós duas temos, né, a mesma, assim, parte da mesma formação, seguimos caminhos de forma paralela, mas temos os nossos talentos diferentes e cada uma brilha do seu jeito, com seu nível de garra, de energia para empreender nos seus negócios. Então, se a gente for encarar a concorrência como algo assustador, a gente não faz parceria com ninguém. Então, tem que acreditar no talento, mas tem que analisar de forma racional. A gente não pode ser totalmente emocional. Esse foi o meu grande aprendizado. O próximo momento, o próximo quadro do nosso programa, já partindo aí, né, para uma fase de finalização, mas é o quadro que eu quero te convidar agora para participar, que se chama Quem Te Quer, Como Te Tem. É o seu momento merchan.
Bom, eu atuo hoje com mentoria e consultoria de carreiras e negócios, né? Sou aí uma entusiasta, apaixonadamente meu conhecimento e ver o desenvolvimento do outro, do seu negócio. Eu me sinto muito à vontade, eu me sinto muito bem. Tenho o meu site também, onde tem todo o meu portfólio, quem são os meus clientes, né? www.trinkgestão.com.br. Então, a minha principal linha de atuação é mentoria na área de carreira e gestão de negócios, principalmente em gestão de negócios, onde eu me dou melhor. Então, eu ajudo o empreendedor a levar o seu negócio para um próximo nível, né, atuando aí em 4 principais áreas, que é planejamento estratégico, gestão financeira, posicionamento de marca e processos e clientes. Então, eu atuo nesses 4 pilares. Trabalho também com mentoria em grupo, focada em mulheres, né, que é o Fly. É uma mentoria voltada para crescimento profissional e carreira. E em breve também vou abrir uma outra turma voltada para mulheres, mulheres empresárias com negócio, com foco em crescimento do negócio. E nas consultorias eu estou muito mais em instituições de saúde, que é da onde vem o meu network. Trabalhando com desenvolvimento de liderança. E planejamento estratégico e melhoria de processo. O Segundou, vamos falar um pouco do Segundou? O Segundou começou como um projeto ano passado, assim que eu iniciei, né? Porque eu senti que eu tinha a necessidade de estar mais próxima do meu público. Então, é um projeto de aula mesmo, voltado com temas para carreira e gestão de negócio, toda segunda-feira às 21 horas. Então, o Segundou aí é um projeto, é uma semente de relacionamento com o meu público e que agora está trazendo outros convidados para dar aulas, né? Palestras ali gratuitas, sempre com foco em crescimento profissional e gestão do negócio. Gi, a gente está chegando aqui a um final já, né, do nosso encontro. Mas eu queria que você falasse para mim assim, né? Deixasse uma mensagem. Como, né, a minha vida é empreendedora, eu gosto muito daquela frase, daquele provérbio, na verdade é um provérbio africano, que fala assim, se você quer ir mais rápido, vá sozinho, mas se você quer ir mais longe, vá acompanhando. Então, a gente sabe de toda a restrição, né, de todo o cuidado que a gente tem na hora de escolher parceiros, mas desde o momento em que eu comecei a decolar, eu percebi que eu só decolei porque eu tinha pessoas do meu lado, primeiro, que acreditaram no meu trabalho, né, e segundo, que tiveram essa relação de troca. A gente não consegue nada sozinho, nada, né? É muito difícil você caminhar sozinho, caminhar por si, caminhar com as suas pernas. Então, a primeira experiência que eu tive foi ter, né, você como coach, foi ter a Andrea como mentora, foi ter o Leandro como meu mentor financeiro, assim, e nada muito uau, né? Você tinha dinheiro para fazer tudo isso? Não, foi 2, 3 sessões que eu fiz e que eu investi. Não foi um custo, foi um investimento. Então, foram pessoas que no começo me ajudaram muito, né? Hoje eu tenho os meus parceiros, como eu falei, né? Consultor de marketing, pessoal do design, meu videomaker. Então, são parceiros, né, de negócios. A Annelise, que é amiga, mas que me assessora nos eventos, são parceiros de negócios que sem eles eu não teria chego até aqui, sem dúvida nenhuma. Então, esse é o recado. Não fique sozinho, não fique sofrendo sozinho com a síndrome do patinho feio, sozinho, solitário. Isso, é isso aí. Para você, participar do programa Me Conta foi? Excepcional. Que bom, eu te agradeço muito. Mais uma vez, toda a minha gratidão a vocês que permaneceram fiéis aí assistindo o programa Me Conta. Gi, a você eu desejo muito sucesso, que Deus te abençoe grandemente, que você possa cada vez mais decolar como já está decolando por aí. É muito bom a gente seguir numa estrada e se encontrar em alguns pontos, né, para tomar aquele café e também pegar os atalhos juntas e saber que a gente está caminhando e está crescendo e está evoluindo e que com os desafios que se passaram pelas nossas vidas a gente só aprendeu e vamos embora para frente, não é isso? Tá? Então, assim, verdade, muito obrigada, gente. O nosso tempo está já quase no finalzinho, mas eu faço questão de encerrar esse programa com a despedida, o boa noite, a excelente semana. E, Gi, se você quiser falar mais alguma coisa, a palavra é sua, tá? Só agradecer mesmo, agradecer a todos que participaram, minhas alunas, por estarem aqui, a Fer, a Bruna, não vi mais pessoas aqui, mas eu acho que passaram por aqui, talvez saíram.
Mas realmente pedir que vocês continuem fiel aqui no Domingou. O dela é Domingou, né, com a Carla, porque ela tem que trazer mesmo muitas novidades. Ela compartilhou comigo um pouquinho de quem ela vai trazer. Realmente está imperdível. Domingo às 20 horas. Hein? Um beijo para todo mundo.